A crescente movimentação nos portos brasileiros, o avanço das inovações tecnológicas em todos os aspectos levam o setor logístico portuário à permanente discussão e soluções urgentes. De outro lado, a interferência da legislação, alterações de modelos e dificuldades nas vias de acesso motivam questionamentos em busca de soluções urgentes. É nesse sentido, entre outros, que se enquadra a edição do Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Programado para outubro de 2020 em Brasília, o Fórum, mais uma vez, irá reunir as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária em uma ampla e abrangente discussão, com o objetivo de contribuir com ideias e sugestões para o país continuar avançando. Com iniciativa e realização da UNA Marketing de Eventos, o Fórum se consolida como o principal evento do setor. Ainda em 2020, o evento irá permitir um olhar mais regional, com a realização de 5 novos fóruns: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, fazendo com que os debates se ampliem cada vez mais em todo o país. Nestas regiões, serão contemplados os temas específicos de cada área, tanto nas questões que apresentam inovações, como nos setores que buscam novas perspectivas e novos investimentos. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Iniciativa e realização UNA Marketing de Eventos. Olá, muito boa tarde aos amigos do Brasil Export, conselheiros, demais convidados. Hoje temos uma grande programação aqui com a nossa videoconferência a respeito do Porto de Açu. Nós que recentemente estivemos numa visita ao Rio de Janeiro, ao escritório, fomos recebidos lá pela diretoria e tivemos contato com esse importante projeto, esse importante complexo logístico portuário do país. Hoje recebemos aqui José Firmo, CEO do Porto de Açu. Muito obrigado pela sua presença, pelo aceite aí a participar do Brasil Export. E recebemos também o João Braz, que é o diretor de Terminais e Logística da Porto de Açu Operações. João, muito obrigado também pela sua presença. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Então, inicialmente, naquele formato já adotado, nós teremos de 15 a 20 minutos uma apresentação inicial dos diretores do Porto de Açu e depois abriremos para a nossa rodada de perguntas aí junto aos nossos conselheiros e demais participantes. Então, por gentileza, com a palavra, José Firmo. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Vamos fazer um teste aí. Está todo mundo me ouvindo bem? Muito bem. Obrigado, Fabrício. Então, obrigado a todos. É uma honra para a gente poder participar. Eu agradeço imensamente o convite. Aproveito para me apresentar. Eu vi aí o início da sala com as pessoas se apresentando aí, que se conhecem há muito tempo, há muitos anos, e eu definitivamente sou o trainee aqui, o iniciante, então eu aproveito para me apresentar. É uma honra poder aqui compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência lá no Porto do Açu. Eu venho minha experiência inteira na vida foi da indústria de serviço, na indústria de óleo e gás, então eu sou originário dessa indústria, então não teria como fazer uma videoconferência como essa sem o apoio e o suporte de alguém que entende profundamente o mercado, que é o João. Por isso, eu agradeço aí a presença do João e sem dúvida nenhuma, vou passar todas as perguntas difíceis para ele, fico somente com as perguntas mais fáceis. Eu não estou vendo a apresentação. Alguém vai Ainda não. Colocar eu vou botar. A apresentação? Então, vamos lá, João. A gente tinha a ambição de testar a tecnologia no seu limite, que seria passar um vídeo do Porto do Açu, mas eu acho que vamos ser um pouquinho menos ambiciosos. Passa aí, João, o primeiro slide. Mas eu gostaria de convidar, eu vou colocar, assim que o João estiver falando, eu vou colocar o link aí para vocês verem. A gente fez 2 vídeos que são daqueles 3Ds que você consegue ver com celular ou com um iPad, e consegue, então, passear pelo Porto do Açu. A ambição foi antes
do Covid era uma das nossas necessidades, né, uma das coisas que nós temos que fazer como porto muito jovem é trazer o máximo de pessoas a entender como é que o porto está se desenvolvendo, qual que é o nível de realização das soluções do Porto do Açu. E aí a nossa ambição era, como é mais difícil fazer todo mundo voar para Campos e depois chegar ao porto, era mais fácil trazer a tecnologia e trazer essa experiência de visitar o Porto do Açu. E aí foi um trabalho brilhante aí da nossa comunicação, e eu convido vocês, então, depois a clicar e conhecer um pouco mais. Tem duas versões, uma versão rapidinha de 2 minutos e uma completa de 6 minutos e meio, que eu convido vocês a participar. Mas, rapidamente, o que eu vou tentar dar para vocês é o que está no vídeo de uma forma mais expedita. Eu acho que a parte técnica do que a gente vai discutir com o João é mais importante, mas o Porto do Açu, acho que a maioria de vocês conhece, né, um porto jovem que foi idealizado ao redor, né, de um hub verde. Eu acho que essa é uma das características, um porto que nasceu já com a Caruara, que é a maior reserva de ambiental privada aí do Brasil, e ele nasce, então, com vários hubs. A princípio, ele, sem dúvida nenhuma, começa ali no Terminal 1 com um hub de minério, provindo lá da Anglo, e depois começa a se expandir. Os 2 hubs mais consolidados, definitivamente, são o hub de minério e o hub de óleo, que a gente vai falar no próximo slide um pouco mais sobre esse projeto de exportação de óleo. E, à medida que a gente vai evoluindo para o T2, para o Terminal 2, a gente vai, então, crescendo no hub de logística e no hub industrial. E o nosso desenvolvimento mais novo, mais jovem, que é o Hub de Gás e Energia, que é, né, a formação aí do maior parque termoelétrico da América Latina, que estamos a 95% de completar aí estamos completando 95% da GNA 1, que é a primeira das termoelétricas que vão começar a operar no Açu. E teremos, se Deus quiser, nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, aí a chegada e a inauguração do terminal de LNG, que vai alimentar essa primeira térmica. Então, a filosofia total do porto é a partir desses hubs. Todos sabem que é um porto com uma área de 130 quilômetros quadrados, 140 quilômetros quadrados dedicados à Caruara. Então, é um porto que tem uma retroárea, tem uma área muito grande, e ele tem o seu desafio, a ocupação dessa área. Vamos lá para o próximo slide, João. Bom, aqui a gente tenta mostrar um pouco o nível de realização do porto, né? Tanto na parte esquerda, que são a parte dos clientes, e a parte de cima, que são os portos que nós temos parcerias mundiais. O Porto de Antuérpia e o Porto de Houston sendo os 2 principais, Antuérpia sendo um sócio nosso, parceiro, onde a gente importa, né, de Antuérpia todo o know-how e toda a capacidade que nós precisamos ter de um porto jovem, mas que tenha que se implementar com máxima segurança, com máxima eficiência, e não passar por uma curva de aprendizado lento. E esse é o grande valor que o Porto de Antuérpia traz para a gente. Do lado direito, a gente fala de algumas dessas realizações. Eu vou começar aí do lado direito. A parte de cima é a parte que eu poderia falar por horas, né, que é a parte que eu me especializei de óleo e gás. Definitivamente o Porto do Açu, através das implementações que já estão feitas lá com a Suez, com a Technip FMC, com a NLV, já tem a sua tradição e a sua vocação natural de um grande, talvez a melhor estrutura de apoio logístico e de fabricação de subsídio para a indústria de óleo e gás. Essa é uma indústria que decolou nos anos 2000 com a abertura de mercado aqui no Brasil e que vem passando por uns momentos difíceis. É uma indústria cíclica, ela é naturalmente cíclica, e a gente esperava, pelo menos para 2020, o primeiro ano de recuperação. Obviamente que o Covid-19 bota a gente numa situação de espera para ver como é que isso tudo se ajusta agora, mas
definitivamente, com a volta da indústria de óleo e gás que ocorrerá nos próximos anos, essa parte do porto, que é de apoio logístico, de apoio industrial, de manufatura, principalmente para a indústria de óleo e gás, vai continuar crescendo. Aí, a propaganda positiva é a maior base de apoio logístico do mundo, né, da Edson Schwest, que é um grande apoiador logístico, principalmente lá no Golfo do México, já está instalada lá em operação, talvez seja a parte onde seja a melhor visita do Porto do Açu hoje na base da Schwest, definitivamente por causa da atividade. Temos também a Technip NOV, que são as duas grandes empresas de subsídio que já estão instaladas ali. Nosso objetivo agora é transformar o porto num grande cluster de subsídio, atraindo também o segundo nível, o terceiro nível da cadeia de subsídio, para que a gente tenha a melhor eficiência. O Brasil tem, talvez, na sua desenvolvimento de óleo e gás, a sua maior vocação em subsídio, ele é autossuficiente, produz absolutamente tudo que precisa, e o que nós sonhamos para essa indústria é que ela seja capaz também de exportar para o mundo inteiro e, dessa forma, ter uma sustentabilidade bastante boa. Os outros dois são mais conhecidos, né? A Ferroport e a Supetróleo, a Ferroport sendo uma parceria com a Anglo e a Supetróleo uma parceria com a Oil Tank, onde a gente utiliza o T1 para... E tivemos aí a oportunidade de, até mesmo durante a pandemia, ver essa área da indústria brasileira, na parte de exportação de commodity, bastante resiliente e muito positivo para nós, com a Ferroport e a Supetróleo operando de forma completamente eficiente e mantendo as operações durante a dificuldade que todos nós estamos passando aí com a pandemia. A última parte é a GNA, que a gente falou, a gente reduziu a velocidade de operação da planta da GNA, de construção, obviamente, para ajustar fundamentalmente a parte de mitigação de riscos, e agora a gente está fazendo de novo o ramp-up dessa obra de forma a terminá-la e iniciar a operação no início do ano que vem da GNA 1, que é um parque que já tem duas termoelétricas que vão gerar aproximadamente 3 gigawatts, essa primeira 1,3 gigawatts, mas que tem licenciado até 6 gigawatts. E a GNA, então, uma parceria aí com a BP e com a Siemens. Acho que eu falei de todos os nossos sócios e parceiros, para não criar problema. Números grandes, acho que é importante para nós, né, entender o Porto do Açu é um porto que precisa se reafirmar, ele precisa se mostrar como é que ele está andando, é um porto que cresce bastante nos últimos anos. Temos aí conquistado, né, o crescimento no que diz respeito à movimentação de carga. Eu acho que o João vai falar com mais propriedade aí sobre o nosso terminal, que tem muito ainda a expandir. Falamos dos 90 quilômetros quadrados, que retiram 40 quilômetros quadrados para Caruara, 17 quilômetros de cais, e o nosso VTS, que é nosso orgulho, aí, o primeiro porto a implantar o VTS, e hoje, com muito orgulho, a gente vê o treinamento das equipes de VTS sendo feito ali pelo nosso time, sendo capaz de exportar especialistas nessa área para todos os portos. Eu acho que isso aí cobre, de uma forma geral, os nossos maiores números, o que eu considero ser mais interessante para vocês. Vamos lá, João? Sobre o Covid, eu acho que não tem como a gente fazer uma discussão que não tenha que tocar o Covid. Nós tivemos todos os desafios que eu acho que todos nós da indústria, não só da indústria de portos, mas toda a indústria brasileira passou. Tivemos algumas experiências positivas que eu gostaria de fazer o highlight aqui. Eu acho que, fundamentalmente, essa ideia de uso dos órgãos internacionais. Nós tivemos aí a Tessa eleita vice-presidente das Américas para o IAPH, e, através desse contato, nós iniciamos um trabalho de benchmark com os portos do mundo. A gente lembra que nessa pandemia alguns portos estão na nossa frente do ponto de vista de tempo, né? Já enfrentaram esses desafios, fizemos isso, deu muito certo, acabou se transformando num esforço mundial aí de prevenção e de compartilhamento de melhores práticas. Criamos, então, essa força-tarefa que tem trazido muito aprendizado. Eu acho que tem ajudado muito, não só a nós, como também os vários portos
do mundo. Espero que esse material seja de conhecimento de vocês. Se não for, é absolutamente público. A ideia aqui é realmente que não existe competição em segurança, ninguém compete, ninguém faz concorrência em segurança. A ideia é maximizar o conhecimento das melhores práticas e o que cada porto está fazendo no mundo como melhores práticas para a prevenção à vida, a redução, mitigação de risco e, obviamente, manutenção das operações, que é o objetivo de todos nós. Tivemos muito sucesso, tivemos muito prazer de ser convidados pelo IPH de ser o head aí dessa iniciativa mundial, e eu espero que alguns de vocês, se não todos vocês, tenham ouvido falar dessa iniciativa. E a próxima... Vamos lá, João. O que todos nós estamos fazendo, eu acho que a sociedade civil e as empresas se deram conta rapidamente que o problema da pandemia não é um problema que vai ser resolvido por um governo, ou por um estado, ou por um município. É um problema que tinha que ser enfrentado por todos nós, sociedade civil organizada. Então, o Porto, ele obviamente, nesse momento difícil, foi um momento de união entre todas as empresas do Porto, tanto as subsidiárias da Prumo quanto as empresas clientes ali do Porto, e a gente tem muito orgulho de estar resolvendo e ajudando de forma, às vezes, singela, né? Tem uma aqui de doação de alimentos que dá muito orgulho. A gente criou um grupo, né, um comitê de ação humanitária, e teve uma ideia lá de que um determinado cluster de produtor local ia ter muita dificuldade porque vendia para as escolas e as escolas iam estar fechadas, e o nosso pessoal rapidamente entrou em contato no circuito, fez um trabalho de convencimento, recolheu, então, toda a produção local e doou para as instituições de caridade. Você cria uma economia circular ali que mantém um número alto de famílias, tanto de um lado quanto do outro, muito bem atendidos, dá muito orgulho, além das doações. E outra coisa que foi outra ideia desse time que eu fiquei muito satisfeito, foi a gente sabe que comprar ventilador, por exemplo, é coisa de Estado, é impossível quase, né? Comprar ventiladores, o mundo inteiro estava competindo por isso, e aí veio a ideia de rapidamente conseguir os ventiladores que estavam estragados ali, que estavam equipamentos com problema, e através do contato com a comunidade, contato com os fabricantes, rapidamente conseguir dobrar a capacidade de leitos de UTI na região através de manutenção de ventiladores e a compra de ventiladores sendo uma coisa menor e a manutenção sendo algo mais positivo. Então, do ponto de vista de Covid, segurança, mitigação de risco e ação humanitária tem sido uma experiência muito positiva para os nossos colaboradores, para as nossas empresas. Esse é o patamar do Porto. Acho que eu vou parar por aqui, eu vou passar para o João, e se a gente tiver alguma pergunta específica a respeito disso, a gente faz. João. Obrigado, Firmo. Vocês estão todos me ouvindo bem? Está ouvindo? Positivo. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre o Porto do Açu. O Firmo já colocou aí os grandes números. Eu vou tentar ser bem breve, falando de um assunto que não é breve. Tá? A conectividade ela está aí no centro do desenvolvimento portuário. E hoje eu queria mostrar para vocês alguns projetos que a gente tem de curto, médio e longo prazo, e também mostrar soluções que a gente está implementando já no mês que vem no nosso terminal que a gente opera dentro do Porto do Açu, que é o terminal multicargas T-Multi. Então, rapidamente, com relação à conectividade, eu listei aqui cinco empreendimentos que são extremamente relevantes para o Porto. Da esquerda para a direita, a gente tem a ferrovia F-118, que já está como prioritário aí no PNL, no Plano Nacional de Logística. Está agora em fase de estudo de projeto dentro da EPL, e a gente espera que em 2027, 2028, a gente esteja com essa ferrovia funcionando, conectando aí o Rio de Janeiro ao Espírito Santo e a toda a malha ferroviária do Brasil. Essa ferrovia vai transportar não somente carga, mas a gente tem um compromisso do governo federal também de ter o transporte de pessoas. E a gente espera que realmente a gente tenha isso pronto aí para 2027 e 2028. Já no âmbito do governo do Estado, a gente tem um projeto da RJ 244, que conecta uma rodovia que conecta o Porto do Açu à BR-101, uma das principais rodovias do Brasil. Isso também é extremamente importante.
Já estamos em fase aí de audiência pública pelo Estado, e lá para o final do ano, começo do ano que vem, a gente já deve ter o edital lançado para a construção e operação desse trecho, que para o acesso ao porto vai ser extremamente útil, vai ser muito útil também para a sociedade, as comunidades locais, os municípios de Campos, São João da Barra, que não vão ter que lidar com o crescimento do porto, o crescimento do número de caminhões. Então, isso vai ser bom tanto para a comunidade, quanto para o desenvolvimento do porto e os clientes. Eu queria... Deixa eu ver se funciona. Queria, só para quem não conhece muito o Norte Fluminense ali, mostrar onde estão esses projetos localizados, né? Então, aqui é o traçado da F-118, conectando o Rio a Vitória, depois você consegue conectar aí a malha ferroviária da FCA e do Brasil inteiro, e a RJ 244 saindo do Porto do Açu e conectando aqui a BR-101, e daí você consegue atingir também a logística do país. Então, retornando aqui, a gente tem também o aeroporto de Cabo Frio, que é um parceiro importante para a gente desenvolver soluções logísticas para os clientes do porto. É um aeroporto internacional muito eficiente, e a gente tenta desenvolver soluções para os clientes do porto, já que eles têm um foco também muito grande aí na indústria de óleo e gás. O Aeródromo Norte Fluminense é um projeto muito importante para ser implementado ainda esse ano, que é um heliporto com 20 posições aí de aeronaves de nível internacional, com terminal de passageiro com previsão de movimentar mais ou menos 30 mil passageiros por mês, numa área de 210 mil metros quadrados. O foco dele vai ser em atender a indústria offshore ali na Bacia de Campos, mas, obviamente, que tendo um heliporto desse porte no Porto do Açu, a gente consegue também se conectar mais facilmente com outras regiões, e facilita muito essa conectividade do porto. E o último projeto, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhe, estou até acompanhando o tempo, não tem muito tempo, mas eu vou falar um pouco mais em detalhe, que é o transporte marítimo entre o Rio de Janeiro e Açu. A gente está lançando esse serviço juntamente com a Norsul no mês que vem, saindo do nosso terminal do Temult, e eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso. Mas, bem rapidamente, hoje esses são os terminais em operação no porto, são 10 terminais, sendo que um deles, o Temult, é operado pela própria Porto do Açu. Esses terminais, hoje, já movimentam mais de 40 milhões de toneladas de carga por ano, sendo o terceiro porto do país, mas é importante ressaltar que dentro do plano do porto, a gente ainda tem bastante espaço para crescer, a gente tem área molhada, quer desenvolver terminais, atrair indústrias e terminais, e a gente está trabalhando forte para tentar desenvolver esse lado também. Aí, olhando no nosso terminal, do Temult, é um terminal hoje multicarga, que movimenta principalmente granéis sólidos, aí, bauxita, carvão, coque. Tem aí 2 MH6 de 100 toneladas, então é bastante ágil, flexível com as operações. Tem mais ou menos 180 mil metros quadrados de área alfandegada, e a gente já faz, hoje em dia, o transporte porta a porta para os clientes. É nesse terminal que hoje se dedica basicamente a carga de projeto para os clientes do porto e granel sólido, que a gente está implementando agora 2 projetos já a partir do mês que vem. Um deles é esse, que é o comboio oceânico, conectando o Porto do Açu ao Rio de Janeiro, que a Norsul, Companhia de Navegação Norsul, vai operar esse serviço, que é um serviço que a gente montou aí a partir do final do ano passado. A PDA, a Porto do Açu e a Norsul têm filosofias muito similares de tentar desenvolver a logística e oferecer soluções customizadas para a região. Então, esse serviço do tamanho ideal para o Açu, esse comboio oceânico não é um tipo de modal muito comum no Brasil, mas é bastante comum em Europa, Estados Unidos, e muito bom, muito eficiente para transporte de curta distância, portos que têm uma curta distância entre um e outro. Então, a gente está lançando aí esse serviço mês que vem. São apenas 18 horas de viagem entre o Porto do Açu e o Rio de Janeiro. É um serviço que se inicia quinzenal, mas em 2, 3 meses a gente já vai colocar esse serviço semanal, e você vê que tem possibilidade até de colocar 2 chamadas por semana, dependendo da demanda. Tá? Ele tem capacidade para 350 unidades, sendo um mix aí de contêineres de 20 pés, 40 pés e carga de projeto.
A gente sempre menciona a questão de ser um modal mais seguro para carga, tanto em termos de roubo de carga, né? A região do Rio de Janeiro não está das mais seguras, e também a questão de acidente. Então, é sempre o modal marítimo acaba sendo mais seguro. E um outro ponto extremamente relevante que não está aí, que também é muito alinhado aí à estratégia da Norsul com a da Porto do Açu, é a questão da sustentabilidade. O modal marítimo, por si só, já oferece uma redução de emissão de carbono aí de uma faixa de 30%, se comparado ao transporte rodoviário, mas, nesse caso, a Norsul tem um programa de neutralização de carbono e a viagem em si tem suas emissões 100% neutralizadas, o que a gente tem muito orgulho de não estar contribuindo aí para uma emissão nesse serviço. Aqui são apenas os serviços adicionais que vão ser oferecidos aí para os clientes e potenciais parceiros desse serviço. Aqui a gente menciona o aluguel de área, que é importante para potenciais parceiros que vierem a serem fornecedores do serviço da Norsul, como no caso de terminais de vazios, né, que vão precisar ser instalados para alimentar o serviço. A gente vai também trabalhar com estufagem de carga, armazenagem e o transporte rodoviário, que é essencial quando você fala de competir com o caminhão, né? A gente entrega na porta do cliente. E aí, o segundo e último projeto, que a gente também vai implementar no mês que vem, é esse armazém coberto para granéis sólidos, com foco em fertilizante. A gente chegou nesse desenho, nessa solução, por uma demanda dos clientes, justamente pelo Açu e pelo Temult, ser um terminal sem fila, né? A gente não tem fila para atracação durante o ano todo, é bastante eficiente. Você vê que a gente localizou aqui o armazém bem próximo do cais, então, para carga e descarga, a gente consegue uma operação bem eficiente. E a gente vai ter aqui esse armazém em funcionamento no mês que vem, atendendo fertilizantes e também outros tipos de granéis, como concentrado de cobre, zinco. A gente vai começar a expandir. Então, o que eu queria mostrar para você, bem brevemente, e até me acelerei um pouco para tentar respeitar o tempo dado, até passei um pouquinho, mas eu queria mostrar esse desenho da conectividade do porto, assim como dois projetos extremamente relevantes para o desenvolvimento do Temult, do terminal, já no curto prazo. E agora eu me coloco aí à disposição para perguntas. Fique à vontade, Fabrício. Obrigado, João Braz. Obrigado, José Firmo, pela apresentação. Eu pediria só que tirasse isso, para que nós pudéssemos voltar à tela principal. Quero aproveitar e registrar a presença do senhor Patrick Herman, que é embaixador da Bélgica, e do senhor Jean-Paul Charlier, que é o cônsul-geral da Bélgica. Muito obrigado pela presença de vocês dois, muito importante para nós aqui do Brasil Export. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente do Conselho Nacional do Brasil Export, José Roberto Campos. Boa tarde a todos. Muito boa apresentação do Porto do Açu. Realmente, a gente percebe um projeto bem e persistente. Isso é uma coisa que normalmente falta no Brasil, é você criar uma estrutura dentro de um projeto e não dar continuidade aos projetos seguintes. Parabéns a vocês e abro a sessão de perguntas, que será comandada pelo Fabrício. Muito obrigado, Campos. Então, dando início às perguntas, inicialmente, Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitra e membro do Conselho Nacional do Brasil Export. Boa tarde a todos, parabéns aí pela apresentação. Eu já visitei o Porto do Açu em 2014, quando eu era diretor da Codesp, e fiquei impressionado lá com o tamanho da área e o pouco adensamento urbano que tem perto, quer dizer, tem muitas possibilidades. Mas percebi que, na época, e eu acho que ainda continua, o acesso terrestre era o gargalo, né? Para um porto que tem vocação de ser um porto-indústria ou um porto-hub, talvez isso não seja tão crítico, mas eu vi que vocês têm planos aí de conectar com a BR, puxar o ramal ferroviário. Queria saber se no imaginário estratégico de vocês, no futuro, vocês pretendem abrir uma concorrência franca com o Porto de Santos pelas cargas, e já que estão disputando a mesma Interlândia, ou se vão aperfeiçoar mais nessa vocação do porto-indústria.
Eu vou tomar aqui a primeira parte, João, dessa aí, e aí depois você aprofunda. O Porto do Açu ele tem na sua característica, né, até pelo tamanho e como você bem definiu, obrigado pela pergunta, ele não está dentro de nenhuma metrópole, né? Ele é um porto que, para que nós consigamos utilizar todo o seu potencial, a indústria é talvez o pilar mais importante, né? Para nós, ele é um porto muito voltado à energia, né? Eu acho que a gente vai se consolidar. Existe um caminho que o Brasil está trilhando no aspecto da transformação do gás natural, que eu imagino vocês têm aí acompanhado, né? Talvez o Brasil é um bebê, um absoluto bebê no uso dessa riqueza, né? Nós temos aí a nossa capacidade de infraestrutura de uso do gás natural, assim como o nosso uso do gás natural é muito infante. Eu costumo usar uma estatística que ajuda a entender isso, né? Por quilômetro quadrado de área de extensão, o Brasil tem 1 metro de gasoduto. 1 metro. A Argentina tem 16 metros. E os Estados Unidos tem 60 metros de gasoduto pela mesma estatística. Então, nós temos aí no Brasil, e a gente vê o desenvolvimento da indústria de óleo e gás, uma possibilidade de dobrar a produção de gás e aí trazer esse gás para o continente. E esse gás chegando no Porto do Açu ou em qualquer lugar do continente e interligando, nós teremos uma reindustrialização brasileira. Esse é um sonho comum entre Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, e não é desse governo, é de vários governos, acho que é da nação. E o Porto do Açu tem a sua vocação, sua forma de ver que ali é onde a gente vai conseguir usar aqueles 90 quilômetros quadrados de extensão de uma forma realmente impactante. Só que não podemos esperar 10 anos até que o gás chegue, 5 anos até que o gás chegue. Precisamos continuar crescendo. Eu acho que o Campos aí mencionou da resiliência do negócio. Graças a Deus, os investidores eles têm essa visão de longo prazo e de resiliência, e a gente vai desenvolvendo outras soluções. Competição é uma palavra importante. A gente vai lançar a máxima quantidade de soluções para que o Açu seja competitivo. Obviamente que, devido às nossas dificuldades, tanto de ferrovia quanto de acesso rodoviário, a gente tem umas limitantes que vai fazer com que esse desenvolvimento seja lento. A forma como a gente vê, ou pelo menos como eu vejo após 6 meses lá como CEO, é o seguinte: nós temos 2 alternativas. Ir melhorando as nossas conectividades à medida que a gente vai encontrando soluções que sabemos serão mais limitadas do que os outros portos, de necessidades locais, né, daquela Ritelândia ali, e, ao mesmo tempo, esperando um Brasil maior. Se o Brasil continuar crescendo, a infraestrutura ao nosso redor, seja de Santos, seja de Vitória, seja do Rio de Janeiro, vai precisar de mais ajuda. E aí, mesmo com as nossas deficiências, a gente consegue um crescimento maior. Então, não é necessariamente assim. Nós temos que abrir competição com esses portos, porque sabemos que as soluções de conectividade são de longo prazo, né? A gente não consegue fazer uma ferrovia nos próximos 2 anos ou fazer até mesmo uma rodovia no ano que vem. Então, a gente sabe que isso vai continuar sendo um desafio para o Açu, mas a gente não pode relaxar ou botar isso como desculpa para não fazer nada. Então, a gente vai continuar melhorando a eficiência do porto, buscando alternativas e buscando nichos de logística que a gente pode atender de forma competitiva. Essa é a minha visão, assim, quando eu vejo os portos ali ao nosso redor. João? Eu acho que quando você olha para um porto, do Porto de Santos, para a gente chegar e começar a, digamos, ter uma competição, a gente primeiro tem que ter esse acesso ferroviário. Hoje, se você vê como é o acesso ao porto, a principal mercadoria de exportação vem no maior mineroduto do mundo, né? Então, a gente não tem como chegar no porto de outra maneira que não seja um mineroduto que foi construído especificamente para isso. Então, a conectividade está no centro da discussão e a gente acha que em 2027, 2028, vai ser extremamente necessário você ter um porto com a capacidade de Porto do Açu para dar suporte aos portos que já estão
relativamente engargalados, especialmente na região sudeste. Então, a gente acha e tem muita convicção que o serviço oferecido pelo Açu vai ser complementar à capacidade já instalada dos portos do sudeste. O Porto do Açu, do nosso ponto de vista, tem uma capacidade de crescimento mais rápida. Então, o nosso crescimento, exatamente por esse ponto que você mencionou até, de não estar numa zona populosa, a gente já tem lá os 90 quilômetros de retroárea para desenvolver, a gente está numa condição favorável para desenvolver o porto mais rapidamente e, com isso, conseguir servir aí os clientes que querem exportar e importar seus produtos através da região sudeste. Obrigado. Bom, dando sequência aqui à série de perguntas, passo a palavra agora para o nosso conselheiro nacional do Brasil Export, Mário Povia. Boa tarde a todos. Cumprimentar firmo o João, também o Capela, o Caio, enfim, o pessoal, a Marte, todo o pessoal do Açu, e dizer que a gente que viu esse projeto virar realidade, né, sente muito orgulho e muita satisfação de ver já o complexo fazer 40 milhões de toneladas hoje, não é? E é um case para nós brasileiros, porque nós temos o hábito de criar infraestrutura a partir de filas, né? Ou seja, a gente gera um gargalo e a partir daí constrói infraestrutura. E o Porto do Açu não, né? Ele por uma série de circunstâncias, né? Ele surgiu como uma infraestrutura disponível, né? E imagino que o desafio dos senhores hoje seja buscar mercados. Clara a vocação para óleo e gás, nítido, né? E os números falam por si, os próprios projetos que lá já se encontram instalados falam por si. Agora, a minha dúvida é com relação ao planejamento estratégico de vocês, e dado que já foi colocado aqui que o acesso terrestre de qualidade deve chegar no médio prazo, né? Se esse exemplo, esse modelo de feeder, de cabotagem que vocês estão fazendo acho que com a Norsul, né? Se isso não poderia ser ampliado, né? E talvez capturar ou captar sinergias com outros portos que têm dificuldade de acesso aquaviário, por exemplo, Vitória, né? Que tem acessos terrestres bons, né? Mas tem a dificuldade exatamente no aquaviário, e tentar, a partir daí, e Vitória é só um exemplo, desenvolver transshipment mesmo, atividades de transbordo com maior frequência, já com uma vocação de hub, né? E, obviamente, captando também essas cargas de feeder, né? Que já seria também talvez um outro business. Não sei se isso está no radar de vocês, gostaria de ouvir a respeito disso e também dessa experiência, né, de como os senhores veem, né, como é esse desafio de ter a infraestrutura e buscar a carga, né? Como é que estar do outro lado? É isso que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado. Não, obrigado a você, Mário. Prazer aí conhecê-lo. Para nós, você definiu bem o desafio, né? A gente, eu quando fui convidado para vir para o Porto do Açu, descobri duas coisas: o potencial e o desafio. São definitivamente, quando você visita o Porto e se dá conta do potencial transformador que aquela infraestrutura tem, não só para nós, como para a região inteira, é extraordinário. Mas aí vem o outro lado do desafio, que existe uma série de complementaridades que precisam acontecer para a gente realizar esse nosso potencial. Definitivamente, você propõe aí o debate que é o nosso desejo, né, de encontrar a nossa vocação e ir avançando. Os planos são grandiosos. O Açu não tem como não ter plano grandioso, né? Tudo é muito grande. Para que a gente tenha êxito, a gente tem que pensar numa ferrovia, numa conectividade, numa expansão muito grande. Mas aí a gente usa um pouco daquela técnica de pensar grande e agir pequeno, né? O lançamento desse primeiro serviço, ele vem de vários anos de evolução e de buscando um parceiro e uma forma de fazer, e a ideia é provar, né? Fazer a prova do serviço e expandir. A ideia de que, e essa é uma das... Eu ainda preciso conhecer as pessoas, né, para ser sincero, para poder ter uma avaliação mais precisa de o quanto a gente vai criar um sistema de colaboração ali, né, entre as infraestruturas disponíveis
mas é sem dúvida nenhuma, e a gente começou agora, por exemplo, nesse Task Force do Covid, essa ideia de uma comunidade, né, de parcerias ali que vai um dando suporte ao outro. Eu gostaria muito de ser capaz de ajudar na realização disso que você descreveu aí. O desafio é muito grande, porque cada um de nós está buscando a sua solução ali estruturada. Os dois serviços, né, o serviço teste que estamos fazendo em fertilizante e o serviço aí da Norsul, acho que eles são exemplos disso. Nós queremos mostrar que somos capazes de fazer, estamos investindo nós mesmos nisso. O Porto ele tem se desenvolvido muito nessa estrutura. Se você olhar as grandes obras do Porto, elas são com participação nossa como acionista, né? Porque a gente descobre que para desenvolver o Porto do Açu, a gente tem que botar o dinheiro onde a gente acredita. Então, a solução da GNA é uma parceria nossa, onde a gente entra com parte do investimento para mostrar que existe valor na aterrissar o gás ali e trazer a geração de energia. A Ferroporte e a Supetróleo são dois exemplos disso. Agora, a ideia é o que mais que nós podemos fazer do ponto de vista de terminal, eu acho, de logística, para trazer esses serviços, mostrar que eles são capazes de operar de forma eficiente, e aí, você deu a ideia, expandir lateralmente para que os portos ao nosso redor sejam integrados nessa solução. Eu acho que a solução pelo mar é uma solução que a gente não precisa esperar anos para implementá-la, né? João? Só para complementar também, até enfatizar um pouco que o acesso rodoviário que a gente tem hoje é que a gente fala da RJ 244 como plano para o futuro, porque o acesso rodoviário de hoje já atende o porto, então não há gargalos logísticos terrestres ainda. Então, a gente, com o plano de crescimento que a gente tem para o porto, a gente sabe que a gente vai enfrentar esses gargalos mais para frente e já está pensando adiante. Então, é importante também ressaltar que hoje nós não temos esse problema, até porque não há uma área muito populosa ali em volta e não há um movimento tão grande de carretas quando a gente vai ter aí nos próximos anos. E com relação ao serviço de marítimo, cabotagem, serviço de feeder, acho que você foi exatamente no ponto. Para a gente é uma alternativa excelente. A gente conseguiu, aí, uma parceria com a Norsul, que apostou no porto. A gente precisava desse primeiro serviço de linha regular para mostrar que a gente consegue fazer, para mostrar que há demanda. E os portos, especialmente quando a gente olha para esse serviço de comboio oceânico, que é extremamente eficiente, esses portos próximos fazem todo sentido, e também a gente já iniciando aí umas conversas mais detalhadas com a Norsul para ter isso no pipeline. E é uma solução que, no curto prazo, funcionaria muito bem, deixando, até quando a gente tiver ferrovia e rodovia funcionando bem, é uma alternativa excelente para o desenvolvimento do porto. Obrigado. Na sequência, passo a palavra agora para o Ricardo Molitzes, que é nosso conselheiro nacional do Brasil Export e gerente executivo do Sopesp, um dos patrocinadores aqui presentes. Ricardo, por favor. Boa tarde, Zé Firmo. Boa tarde, João Braz. Boa tarde a todos. Eu vou me permitir aqui expandir um pouco a questão feita pelo Mário. Hoje muito tem se falado aí em BR do Mar, na expansão da cabotagem. A expansão da cabotagem que já vem há algum tempo, né? Em 2 dígitos aí, escalando a movimentação. Mas no meu conceito, o conceito de cabotagem ele é diferente de hub port. E hoje estão se juntando os dois conceitos na questão do BR do Mar. A cabotagem, no meu conceito, ela pressupõe uma operação logística porta a porta. Hoje, dificilmente você consegue enxergar uma operação de cabotagem que você não tenha a ligação porta a porta. A operação de hub port, ela não prevê essa ligação do porto. Ela prevê simplesmente um porto de passagem e redistribuição de carga. Como é que vocês veem especificamente essa questão de hub port? Porque o que se pretende é que o nosso comércio exterior se expanda e você começa a ter limitação de capacidade de movimentação. E aí eu não estou falando só em cabotagem. Quando você fala em hub port, você sai um pouco da cabotagem, né, do trânsito de carga intra-Brasil, né, para uma operação de carga que pode estar vindo de fora, de importação ou de exportação.
né? Como é que vocês veem esse movimento? Obrigado. João, eu vou passar essa para você, obrigado. 100%. Tá bom, tá bom. Hoje, esse serviço, por exemplo, quando a gente fala do serviço com a Norsul, o que a gente está desenvolvendo, a gente está falando de cabotagem e serviço feeder, né, que não é necessariamente a cabotagem, mas é, digamos, similar, e com certeza 100% de acordo, tem que ser porta a porta. Não tem outro jeito de você desenvolver uma cabotagem se não for porta a porta. Hoje, o que a gente está vendo é que o Porto tem uma vocação natural para esse serviço, para ser, digamos assim, um hub logístico, e aí já entrando num outro certame, que aí é um conceito diferente, como você mesmo mencionou, ser um hub port seria possível, até porque a cabotagem para o Açu tem um limitador, né? Que é o mercado a seu redor. Então, a cabotagem funciona bem quando você tem um porto que está inserido num contexto de alto consumo. Então, o nosso mercado ali do Norte Fluminense, Sul do Espírito Santo, Minas, tem um limite de crescimento. Então, para a cabotagem, você tem ali, você pode botar alguns outros serviços, além do serviço que está sendo lançado com a Norsul, mas você tem a capacidade do mercado como fator limitador. Para você ser um hub port, você não tem mais esse fator limitador, né? Você consegue, do hub port, distribuir carga para diferentes lugares no Brasil, no exterior, pode ser um hub port para a América do Sul, então para a Argentina, por exemplo. E para isso, considerando a área que nós temos, o espaço disponível, é realmente uma vocação que a gente precisa e vai explorar melhor aí para o futuro. Entendeu? Concordo com você. Bom, obrigado, Ricardo. Fiquei com inveja do seu background aí, botei o background do Porto do Açu. Na sequência, passo a palavra agora para o nosso conselheiro nacional do Brasil Export e presidente do Conselho do Nordeste Export, Aloysio Sobreira. Por favor, Aloysio, sua pergunta. Boa tarde ao João, boa tarde ao José. O desafio de vocês é enorme, mas não é um desafio, é um conjunto de desafios. Primeiro, talvez o único caso onde quem está subsidiando um projeto estratégico para o país foi o privado. Não cabe aqui entrar no mérito das circunstâncias que levaram a isso, até porque é uma herança que vocês receberam, é justamente o enfrentamento desses desafios. Normalmente, o governo, quando quer desenvolver uma região em termos estratégicos, primeiro implanta a infraestrutura e não existe TIR, não existe taxa, então, para que você tenha vinculante ao empreendimento. Aí vocês passaram a ter esse desafio nascendo naturalmente para chegar a esse ponto. E eu acho que está havendo bastante inteligência nesse foco. Eu algumas vezes conversei com a Marge, é sempre complicado falar o nome dela, sobre a questão. Eu acho que ele vem sendo enfrentado, ou seja, de uma âncora, que era a exportação de minério, e uma segunda âncora que não foi adiante, que era de um estaleiro, e aí foi construída a infraestrutura. A primeira coisa que vocês fizeram inteligente foi pegar as cargas que entram e saem pelo mar, já que uma vez que, como foi falado pelo João, é uma região de baixo consumo e baixa produção. Ela tem que ser construída ao longo do tempo. O segundo ponto foi a indústria do petróleo. Começou a se produzir mais petróleo, o petróleo tinha que ser exportado, as operações chip-to-chip, que ainda são feitas, elas têm um certo risco e não provê uma infraestrutura. A própria Petrobras chegou a bolar um projeto externo, flutuante, para isso. Depois atraíram o maior operador do Golfo em termos de apoio
marítimo, a indústria do petróleo, então está lá. No mesmo caminho, a fábrica de tubos flexíveis, essas cargas entrando e saindo pelo mar. O exemplo da Norsul é um exemplo a ser seguido. Agora, o desafio ainda consiste nos investimentos de infraestrutura. A ferrovia, sabidamente, é um investimento muito oneroso, de maturação lenta, e a minha pergunta vai um pouco em cima do projeto estratégico de vocês. Eu ia esquecendo, vocês também trouxeram a energia, ou seja, para um polo industrial, vocês têm o mar, quer dizer, tem o porto está ali, tem uma coisa que é área nobre, área sem grandes investimentos em terra plena, uma boa acessibilidade aquaviária. O que falta atrair é a razão de ser de todo o porto, é a carga. Então, a minha pergunta vai um pouco em cima do que eu falei, em cima do projeto estratégico de vocês, elogiando, por um lado, esse conjunto de desafios que vocês têm vencido com a inteligência. Na linha do tempo, vocês dependem do Brasil crescer, dessa região crescer, para que você tenham esses arranjos logísticos e possam ofertar essa quantidade. Vocês saíram na frente, existem outros projetos concorrentes de difícil implementação, o Porto Central, é o outro porto que se pretende em São Mateus, e vocês estão na frente. Não sei se eu falei um pouco além do que talvez devesse, mas precisava de contextualizar a pergunta. Obrigado. Não, obrigado a você. Acho que sua análise é sempre muito precisa aí na forma de ver como é que a gente trabalha lá no Porto do Açu. Definitivamente, seguindo um pouco a sua linha aí de pensamento, ao fazer um empreendimento que, em geral, é feito pelo poder público, o poder privado toma todos os riscos, né? Ele passa a assumir todos esses riscos que você elencou aí de forma muito clara. O que você precisa fazer e o que o Porto do Açu tem feito, eu acho que eu queria adicionar só esse detalhe, ser capaz de ter flexibilidade e agilidade de rapidamente repriorizar um investimento à medida que as oportunidades vão se construindo e como é que você vai montando o quebra-cabeça de forma bastante ágil, né? Sem dúvida nenhuma, o entendimento do retorno da volta da indústria de óleo e gás no Brasil, o potencial transformador que o gás tem, e, sem dúvida nenhuma, como botar isso no Açu de uma forma que a indústria seja capaz de extrair o máximo valor disso através de uma energia competitiva, né? Gás a um preço competitivo, que é algo que nós não temos no Brasil hoje, simplesmente porque não usamos o nosso gás. Esse foi algo que foi, à medida que o investidor foi olhando, falou, bom, vamos nesse caminho, porque esse caminho, eu não quero dizer que ele isola, mas ele oferece uma alternativa para um crescimento mais baixo brasileiro, porque senão o Porto fica dependente exclusivamente do crescimento do PIB brasileiro, o crescimento industrial brasileiro, para poder continuar a sua ocupação ali dos 90 quilômetros quadrados. Então, essa forma de rapidamente encontrar uma alternativa que te dê mais flexibilidade, que te dê mais agilidade de negócio é o mantra ali do investidor no Porto do Açu. Buscar o que é possível fazer, porque a gente não pode simplesmente ficar sentado esperando a ferrovia chegar, esperando a rodovia chegar ou esperando o crescimento do Brasil finalmente acontecer. É desejo de todos nós que o Brasil cresça 5%, 7% ao ano? Sem dúvida nenhuma. Se isso acontecer, todos os portos, incluindo a gente, incluindo os novos que estão por serem criados, vão se beneficiar disso. Mas nós precisamos encontrar formas em que a gente estimule isso, porque nós temos sim a obrigação de encontrar o NPV e o retorno do investimento para os 13 bilhões de reais que já foram investidos ali no Açu. Então, esse desafio é um desafio importante, que segue a gente todos os dias na gestão, mas, ao mesmo tempo, é o que nos força a inovação, é o que nos força a agilidade e a capacidade de rapidamente
buscar outra forma. Vamos citar o exemplo, né? O gás vai estar disponível, nós sabemos disso. A indústria de óleo e gás é mais ou menos previsível, né? Foram vendidos 6 bilhões de dólares de blocos exploratórios no Brasil nos últimos 3 anos. Isso é 80% de todo o dinheiro investido em blocos exploratórios no mundo. Quer dizer, as empresas já escolheram o investimento no Brasil. Investe mais rápido, mais devagar, depende, o petróleo é meio enlouquecedor, mas vem. Isso vai trazer uma produção de gás muito grande. O que nós podemos fazer? Esperar esse gás chegar? Vai demorar muito. Não, vamos fazer um terminal de LNG. LNG é energia abundante hoje no Atlântico, né? Ela é, através dos 15 anos de investimento de liquefação de gás que aconteceu no Atlântico. Hoje, LNG é uma commodity quase mundial, né? Mas no Atlântico, definitivamente, ela está com preço acessível. Trazemos a LNG, fazemos uma ponte daí até o dia que o gás do pré-sal chega e vamos criar demanda. A melhor forma de criar demanda para gás é com termoelétrica, né? Então, essas são as nuances estratégicas. A estratégia de uma infraestrutura daquela, ela não pode ser uma estratégia rígida de longo prazo. Não tem como. Ela tem que ser uma estratégia coerente, tem que ter um norte. O norte é o porto de energia, ele vai se beneficiar de 3 grandes commodities, gás, petróleo e minério de ferro. Essas são as 3 commodities que vão energizar o porto. Mas como é que a gente encontra soluções e vai desviando a estratégia para rapidamente encontrar essas soluções? Não sei se eu respondi sua pergunta, não sei se o João quer complementar com alguma coisa, se não, me ajuda aí para eu dar uma resposta mais, porque ficou uma resposta bem... Mas foi uma pergunta complexa, né? Então tem que ter uma resposta mais, assim, mais difícil de dar. Bom, obrigado, Firmo. Nós temos mais 2 perguntas, nós estamos atingindo o horário de 1 hora, e eu gostaria de, se possível, fazer essas 2 perguntas. Primeiramente, convido o Almirante Murilo, diretor-presidente da ATP e conselheiro do Brasil Export. Almirante, por favor. Muito obrigado, Fabrício. Eu tive um pequeno contratempo e quase que eu não consigo voltar a tempo, mas eu não podia, obviamente, perder essa oportunidade de falar de um dos associados à ATP mais importantes que nós temos, né? Prazer, José Firmo, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, nem o João Braz, mas assim, todo meu. Pandemia passar, sem dúvida nenhuma, nós vamos nos ver. Mas a minha pergunta é muito mais no ambiente industrial que cerca o Porto do Açu. A gente vai vendo aos poucos surgindo projetos muito de criar uma infraestrutura extremamente propícia para grandes investimentos industriais na área dos 90 quilômetros quadrados que o Porto do Açu dispõe. Estamos vendo aí a geração de energia. Outro dia eu li uma notícia sobre uma mini refinaria, se eu não me engano, que está vindo aí também. Tem a ZPE já em fase final aí de instalação. Então, todo o ambiente necessário a uma grande indústria que rodeia o porto está sendo criado. Quais são os planos? A minha pergunta é justamente essa. Quais são os planos? O que nós já temos mais de concreto de que vai surgir no entorno do porto que vai gerar naturalmente a sua própria carga, independente de outros processos? Eu falo isso porque eu brinco muito com meus amigos do Porto de Santos que o Porto do Açu daqui a 20 anos vai ser o maior porto da América Latina. Eles não gostam muito quando eu falo isso. Tem tudo a ver com o crescimento da indústria ao redor do porto, né? gerando uma carga cativa, digamos assim, para o Porto do Açu. Você tem notícias para nos dar sobre investimentos industriais em volta do porto? Murilo, prazer é todo meu de conhecê-lo e deixa eu tentar fazer de uma forma assim. Sua pergunta me dá aí umas 2 horas. É a apresentação que eu faço para o meu conselho, né? Para tentar provar que a gente tem um caminho, mas eu vou tentar explicar. Daqui a 20 anos, eu espero que a gente consiga adiantar ele um pouquinho, mas é nosso desejo também, foi para isso que eu entrei lá
acreditando nele que eu entrei no projeto. O Porto do Açu ele tem algumas características que a gente está priorizando, né? Como ele é muito grande e está numa área muito virgem, a gente podia atacar em todos os lados. Mas acho que tem duas áreas fundamentais aí do ponto de vista industrial. Vamos esquecer o óleo e gás. O óleo e gás tem sua vida própria. Uma é um cluster químico, um grande cluster químico que começa no fertilizante, né? A gente acredita muito que habilitando gás comercialmente mais, não quero chamar de barato, mas mais competitivo, a gente tem de volta a possibilidade de fazer no Brasil aquilo que a gente mais usa, né? Que é do ponto de vista de fertilizante. Então, a ideia de trazer para o Açu um grande núcleo de produção, descendo para talvez uma indústria química, e aí sim poder gerar tanto ocupação de capacidade industrial, assim como a carga, é um dos grandes temas nossos. Nosso tema aí de gás, fertilizante, químicos, né? Porque aí a gente já tem o porto de líquidos, a gente já tem a opção ali, e se algum dia a gente tiver a oportunidade de mostrar a vocês a conectividade do gás, o gás chegando no Açu, ele vai ter talvez o seu maior ambiente, o ambiente mais competitivo do Brasil, onde você pode alterar dependendo do ambiente externo. Até mesmo numa situação onde o ambiente externo prioriza e dá valor ao LNG e a gente é capaz de liquefar gás ali e exportar LNG. Então, essa é uma das áreas que a gente enxerga muito, é um foco. E aí, como é que a gente desenvolve? Pensa grande, age pequeno. Temos que desenvolver o terminal, temos que melhorar a logística, temos que criar os nossos links logísticos ali de fertilizante para conseguir expandir com os anos nessa direção. A outra área é a área do petróleo e do minério de ferro. Ali são duas áreas que a ideia do terminal é que ele expanda também para não só a conexão do terminal através de oleodutos que nos liguem ao sistema brasileiro de distribuição de petróleo, assim como uma área de estocagem, e aí sim a gente estimula refinarias e mais a linha do consumo de petróleo, e a gente já tem uma chegada importantíssima de minério de ferro ali, que hoje vai totalmente para fora, mas que pode ser expandida para que seja uma chegada de minério de ferro para processamento e produção de HBI, produção de pelota, produção até mesmo de aço no Sul. Estou falando de coisa, aí eu estou falando no seu horizonte, 15, 20 anos lá. Mas esses são os três temas. Vamos trabalhar o gás, porque o gás vai trazer muitas coisas interessantes, principalmente do ponto de vista químico. Óbvio que ele, automaticamente combinado com o minério de ferro, vai dar solução para a produção de aço e seus componentes ali. Então, são essas ideias do desenvolvimento industrial. Tentei ser o mais superficial possível, mas é por aí que a gente trabalha botando essas peças no quebra-cabeça. Murilo, se eu puder só complementar rapidamente, que eu acho que o Murilo fez uma observação bem interessante com relação à ZPE, né? que é a segunda ZPE que vai ser implementada no Brasil, e a gente já está discutindo, obviamente, as diversas oportunidades que ter essa zona de processamento para exportação gera para o porto. Então, dando um exemplo bem simples, a indústria de rochas ornamentais do Norte Fluminense, Sul do Espírito Santo, já tem demonstrado um interesse muito grande nessa ZPE. A gente já conversa sobre o transporte com o serviço da Norsul, porque esse é um dos pré-requisitos, você não pode ter somente a ZPE, mas tem que ter como escoar o produto, né? Então, a gente acha que a ZPE vai gerar também uma aceleração aí no processo de industrialização do porto, e para a gente isso é um fator crítico também de sucesso nos próximos anos. Obrigado. Bom, a última pergunta, passo a palavra para o Otávio Grotoni, conselheiro do Sudeste Export e diretor da Eldorado Celulose, uma das patrocinadoras do Brasil Export. Muito obrigado, Fabrício. Boa tarde. Eu conheço o projeto academicamente falando, mas não tive o privilégio de conhecer fisicamente. Prometo que um dia eu farei. Mas vocês têm
um profissional aí que chancela aí o trabalho de vocês, que é o meu amigo Capella, que a gente tem uma amizade aí de longa data. E, recentemente, a gente andou aí meio que tricotando aí uma possibilidade de fazer celulose aí pelo Porto-Sul, né? Esbarrou em alguns problemas, principalmente hoje que a gente tem uma parte do escoamento do Eldorado por caminhões, né? Então, ficou mais barato, o frete acabou ficando mais caro, até em função da carga de retorno, enfim. No momento também dos caminhoneiros não está muito bom. Mas falando da indústria da celulose, é uma das indústrias que tem aí um crescimento exponencial, talvez aí em mais uma década aí vai ser a menina dos olhos aí mundial, né? Hoje o Brasil já é o maior produtor mundial de celulose, fora os projetos que estão aí no forno. Santos vão ter 2 leilões de 2 áreas, e diria que a curto prazo a gente consegue resolver. Mas a pergunta para a gente colocar o Porto-Açu aí na rota da celulose, é fundamental que a gente tenha uma conexão ferroviária com o Centro-Oeste, né? Principalmente ali a região de Três Lagoas, onde são as maiores, é o polo industrial. Então, não sei se já foi falado, se eu acabei me descuidando aí, mas como é que está, o que a gente tem aí de um horizonte de novidades aí para a ferrovia chegar? Muito obrigado. Obrigado. É Otávio, né? Eu acho que eu peguei seu nome correto, né, Otávio? Otávio, primeiro é o seguinte, eu te peço que faça aí a visita virtual no YouTube, que eu acho que você vai gostar bem aí de ver o Açu por cima ali nos voos, nos sobrevoos do YouTube ali. Segundo, eu acho que é interessantíssimo. O meu conselho já me fez essa pergunta 2 vezes. A impressão que eu tenho de que papel celulose tem um potencial extraordinário, mas fica nessa dependência disso que você... Entrou alguém aí. Fica nessa dependência disso que você disse aí da ferrovia e da conectividade. Eu vou deixar o João dar um update melhor da ferrovia e da conectividade. Acho que ele cobriu, mas de repente ele pode dar um pouco mais do timeline. Mas se você quiser aproveitar para a gente fazer uma reavaliação, se tem alguma coisa que a gente precisa fazer, é só você dar a direção aí para o Capella que a gente vai reavaliar. A parte boa de ter chegado novo é que as soluções que me deram, eu não estou satisfeita com elas. Eu quero desafiar um pouco mais do que a gente está fazendo para ver o que é possível fazer. Mas eu deixo aí para você. Estou interessado em conversar para ver o que é possível fazer. João, como é que está a ferrovia especificamente? Tá bom. Otávio, por sinal, eu trabalhei também na área de celulose, conheço bem aí Portocel, Praia Mole, então vivenciei, eu sei da perspectiva para o setor, que é bastante agressiva, tem uma perspectiva excelente, realmente. Com relação aí à nossa ferrovia, eu mencionei anteriormente, a EF-118, que vai ligar o Rio de Janeiro a Espírito Santo, ela está contemplada no PNL como prioridade, né, no Plano Nacional de Logística, já está em fase de estudos avançados pela EPL, pela empresa de planejamento logístico, e deve ficar pronta aí em 2027, 2028. A gente acha que final do ano que vem já tem uma licitação. Tem um trecho aí da VLI que já vai, o ministro Tarcísio anunciou na semana passada, que já vai ser construído entre Curiacica e Ubu, né? Então, esse trecho inicial já chega mais, a ferrovia já chega um pouquinho mais perto ali do porto, já vai ser construído aí em 2021, 2022, mas a EF-118, que é o projeto realmente completo, ligando o Rio de Janeiro a Vitória e também a malha ferroviária do restante do país, né? Você pode conectar na FCA e depois conectar aí com o restante do país. Esse já deve estar em funcionamento para 2027, 2028. Então, esse é o horizonte que a gente está olhando para chegar a uma ferrovia. Não é nada para agora, mas a gente tem tempo aí para trabalhar numa solução juntamente com o mercado de celulose.
Bom, obrigado, João, obrigado, José Firmo, pela presença. Essa videoconferência foi realmente um sucesso, mais de 60 participantes. Quero agradecer aqui ao nosso conselheiro do Sudeste Export, Luiz Capella, agradecer à nossa amiga Martinha, agradecer a toda a equipe do Porto de Açu, muito obrigado. E agora, gostaria de passar novamente ao Firmo e ao João para que fizessem as suas considerações finais, para que nós pudéssemos encerrar esse evento. Eu não vou tomar muito tempo de mais ninguém. Eu queria só agradecer. Realmente um prazer fazer esse trabalho. Nós temos muito orgulho lá do desenvolvimento do Porto do Açu e uma oportunidade de mostrar para a seleta comunidade que está aqui presente é extraordinária. Muito obrigado pela oportunidade e foi um prazer. Eu espero conhecer vocês passada essa pandemia de forma presente, né? A gente está com tudo cancelado aí, todos os eventos, mas se Deus quiser, já saímos do outro lado, nos encontrar e finalmente nos conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Da minha parte também só queria agradecer, convidar a todos, como o Firmo mencionou, para conhecer o Porto aí virtualmente, pelo menos enquanto a gente está com essa crise aí de Covid, e depois, posteriormente, também convido aí para a visita física, que eu acho que também dá uma outra perspectiva sobre o Porto, aí quando a gente já estiver numa situação um pouco melhor. Se tiverem qualquer dúvida também, eu fico à disposição após esse evento, eu posso dividir meus contatos e a gente conversa melhor mais para frente. Bom, mais uma vez, José Firmo, João Braz, muito obrigado pela participação. Agradeço aos nossos conselheiros aqui presentes, aos nossos amigos, e encerramos mais uma videoconferência do Brasil Export. A todos uma boa tarde e até amanhã. Obrigado.